Opa, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, meus queridos, para mais uma videoaula aqui neste canal. Hoje a gente vai resolver mais uma prova, né? Fazer uma prova aqui comentada para o cargo de agente comunitário de saúde que foi aplicado lá na cidade de Serraria, na Paraíba, pela banca IGDuc. Essa é uma banca que é bastante requisitada aqui no canal e, bem, ela não faz tantas provas assim destes cargos, né, que são os cargos de agente comunitário de saúde para o cargo de agente de combate às endemias, mas nós temos algumas provas, então vamos resolvendo elas conforme eu for achando essas provas. Mas, primeiro, quem sou eu? Eu sou o professor Jairan Oliveira, esse cidadão aqui. Este aqui sou eu, com a minha indumentária na minha área de atuação. Essa é a minha área rural. Eu também tenho uma pequena área na cidade, mas a minha área principal é de fato na área rural. E aqui atrás, ó, esse majestoso rio é o Rio São Francisco. Bem, como eu disse, eu sou o professor Jairão Oliveira, eu sou formado pela Universidade do Estado da Bahia como biólogo em ciências biológicas e hoje eu sou técnico agente comunitário de saúde, o vulgo TAX. Apesar de do nosso CBO ainda não ter mudado, eu já tenho a qualificação técnica. Bem, vamos começando lá. Vamos dar primeiro alguns avisos. Se você é novato aqui neste canal, eu não respondo as questões gerais, ou seja, português, informática, raciocínio lógico. Isso aí não é comigo. Procure outros professores para explicar melhorzinho essa parte. Eu vou fazer aqui a parte apenas das específicas, ok? Esta prova aqui em questão, ela é uma prova bastante curiosa. São 40 questões e dessas 40 questões, 30 foram de conhecimentos específicos. Geralmente são metade, né? Por exemplo, uma prova dessa seria 20 questões, mas nesse caso aqui em específico foram 30 questões, ficaram apenas 10 questões para os conhecimentos gerais que eles misturaram, português, raciocínio lógico e informática. Não sei se teve outro assunto que caiu no geral. Então, aqui a gente vai ver tudo isso, né? Tá só a parte específica. Na descrição desse vídeo tá o link para a prova original e o gabarito original também. Beleza? Então vamos lá, começando aqui com a nossa primeira questão, questão número 11, lembrando que vai até a 40. O mapeamento e o diagnóstico da área de atuação são ferramentas essenciais para o planejamento das ações das equipes de saúde. Considerando esses conceitos, assinale a alternativa correta. Então, há apenas uma questão que é correta. A. O mapeamento territorial restringe-se à delimitação geográfica da área de atuação, sem considerar fatores sociais e epidemiológicos. Não, aqui está errado, justamente porque quando é feito mapeamento territorial, são considerados os fatores sociais, epidemiológicos, biológicos, entre vários outros fatores que forem cabíveis dentro do mapeamento da área em específico. B. O diagnóstico territorial é realizado apenas no início da implementação da equipe, não necessitando de atualização periódica. O diagnóstico territorial é realizado apenas no início da implementação. Não, negativo. Você faz no início, você faz no meio e você faz sempre, né? O mapeamento do território é uma atividade relativamente contínua, né? De tempos em tempos você vai dar uma atualizada no seu mapa territorial. Sim, como assim, professor? Cada agente tem um mapa próprio e esse mapa próprio ele é junto com os outros agentes, incluindo os agentes de saúde, com os agentes de endemias, e aí a gente faz um grande mapa do território, contando tudo que a gente encontra
na realidade, né? As questões epidemiológicas, as questões sanitárias, as questões sociais e da população em si, da formação das famílias. Então, não. O mapeamento é contínuo e periódico. C. O mapeamento territorial é a atividade exclusiva da gestão municipal, não sendo utilizado pelas equipes de saúde. Eu acabei de falar no anterior, né? A gente é quem faz esse mapa, né? Esses mapas, na verdade, não é apenas um, são vários mapas, eles juntam e fazem um grande mapão. Mas a gestão municipal, de fato, também faz o deles, muitas vezes utilizando o nosso, né? Eles pegam lá as informações e fazem o próprio mapa. E que tem que ser a certa, né? O diagnóstico territorial envolve análise das condições de vida, perfil populacional, situação de saúde, recursos e riscos presentes no território. Perfeito, é exatamente isso aí. O mapa, ele é dinâmico, ele é abrangente, ele pega muita coisa, não apenas a população e a geolocalização em que eles estão inseridos no seu território. Então, nosso gabarito aqui é a letra D de Deus, para começar bem a nossa aula. Questão número 12. No Sistema Único de Saúde, as ações de vigilância em saúde incluem a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a vigilância ambiental em saúde, cada uma com objetos e finalidades específicas. Considerando os conceitos dessas vigilâncias, assinale a alternativa correta. Essa aqui é uma questão que é um pouco mais complicada, mas vamos analisar as alternativas. A vigilância sanitária dedica-se exclusivamente... Olha, quando vocês verem essas palavras muito restritivas, principalmente aqui na banca EGEDUC, há 90% de chance da questão estar errada. Mas vamos lá. Há um monitoramento de fatores ambientais como água e ar. Não. A vigilância sanitária, ela é bastante famosa por outras coisas, né? Por exemplo, quando você tem produtos vencidos em um mercado, quem é que vai lá? Vigilância sanitária. Quem é que faz a vacinação de animais? Vigilância sanitária. Quem é que faz campanhas de... O que mais? Eita, agora me fugiu. Mas são eles que fazem várias outras coisas, além dos fatores ambientais, como descrito aqui. E, aliás, fatores ambientais está mais voltado à vigilância ambiental, né? Mas, enfim. Próxima, B. A vigilância epidemiológica tem como principal atribuição o controle de bens, produtos e serviços de interesse à saúde. Errado. Aqui está mais para vigilância sanitária, na verdade, né? Como eu disse, a vigilância sanitária ela é bastante ampla, ela faz bastante coisa. Mas essa questão aqui de controle de bens, produtos e serviços de interesse à saúde é da vigilância sanitária, no meu entender. C. A vigilância ambiental em saúde atua na identificação, monitoramento e controle de fatores ambientais que interferem na saúde humana. Perfeito. Perfeito. Até então é o nosso gabarito, mas vamos analisar a última. D. A vigilância epidemiológica restringe-se, olha, palavrinha mágica aqui, restringe-se à fiscalização de estabelecimentos de saúde sem monitorar a ocorrência de doenças. Errado, erradíssimo, né? Na verdade, a vigilância epidemiológica é principalmente para monitorar a ocorrência de doenças. Essa questão aqui, ó, de fiscalização de estabelecimentos de saúde também faz parte da vigilância sanitária, viu? Em alguns casos, né? Tem muitos órgãos que fazem a vigilância, que fazem a fiscalização das UBSs, por exemplo. A vigilância sanitária pode fazer também, dependendo do caso, o que é que eles vão lá averiguar. Então, aqui, o que tem de certo, né? A nossa única questão certa, de fato, é a letra C, que é o nosso gabarito.
Questão número 13. No âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, a participação da população na formulação, no acompanhamento e na avaliação de políticas públicas constitui expressão da gestão democrática e da diretriz da participação social. Essa atuação ocorre por meio de instâncias institucionalizadas que integram a organização do SUS. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta. Letra A. O controle social corresponde à participação organizada da população na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas de saúde, realizada por conselhos e conferências. Olha, até então, correto, viu? Perfeito. Mas vamos analisar o restante das alternativas. Letra B. O controle social corresponde à atuação exclusiva de gestores e trabalhadores na definição técnica das ações e prioridades do sistema de saúde. É errado, né? Não é só, obviamente, a população pode fazer a sua participação. Aliás, se a população não fizer nenhum tipo de participação, então não tem controle social, né? Então não. C. O controle social corresponde à realização de consultas públicas ocasionais, sem caráter permanente ou atribuição deliberativa sobre a saúde de saúde, sem caráter permanente ou atribuição deliberativa sobre as políticas de saúde. Esse aqui está errado justamente por essa questão do sem, né? Se você tirar aqui o sem, ficaria certo. Botasse com aqui, por exemplo, né? Seria com caráter permanente, ou seja, tem que ter direto, né? E com atribuição deliberativa, ou seja, o que foi decidido ali pela população tem que ser acatado de alguma forma. D. O controle social corresponde ao monitoramento exercido pelo Estado sobre a população para fins de regulação administrativa e sanitária. Então, ele inverteu, né, as bolas. Você ficaria certo se colocasse o controle social corresponde ao monitoramento exercido pela população sobre o Estado para fins de regulação administrativa e sanitária. Aí ficaria certo, ou mais ou menos certo, né? Então, aqui, de fato, a mais certinha, aliás, a única que está plenamente certa é a letra A, que é o nosso gabarito. Questão número 14. As políticas públicas de saúde orientam a organização das ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde, resultando de processos políticos, técnicos e sociais que envolvem diferentes atores e interesses. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta. A. Políticas públicas de saúde consistem em decisões e estratégias governamentais estruturadas para enfrentar problemas coletivos, abrangendo formulação, implementação, monitoramento e avaliação. Ele quer saber... políticas públicas orientam a organização, serviço destinado... Olha, por enquanto, correto, né? Por enquanto, vamos analisar o restante. B. Políticas públicas de saúde consistem em ações administrativas isoladas, direcionadas ao atendimento individual sem articulação com objetivos coletivos. Aqui está errado, né? Por causa justamente disso aqui. As políticas públicas consistem em ações múltiplas, né? Não é só em um ponto, são em vários outros pontos e elas não são direcionadas ao atendimento individual. É o atendimento coletivo e, obviamente, com articulação com os coletivos. Então, não. Letra C. Políticas públicas de saúde consistem exclusivamente, uma palavra mágica aqui, em normas técnicas setoriais elaboradas por especialistas sem integração com decisões políticas ou participação social. Lembrando, a administração pública tem que ter participação social. Então, é errado. E essa questão aqui ser exclusivamente em normas técnicas setoriais, não é bem assim, né? Tem muita coisa que é bastante flexível.
Então, não. D. Políticas públicas de saúde consistem em programas assistenciais temporários, voltados às demandas imediatas, sem planejamento estratégico ou avaliação contínua. Não, mas sim. Como assim, professor? Olha, veja bem, as políticas públicas consistem em programas assistenciais temporários? Não e sim. Por quê? Porque nós temos programas de assistências permanentes e também tem aqueles que são temporários em casos específicos, como em casos de tragédias, como ocorreu no sul nas últimas grandes chuvas que tiveram, né? E aí sim, esses programas são voltados a demandas imediatas, mas tem, de fato, um planejamento estratégico, né? Essa questão aqui, sem planejamento, não. Às vezes pode ser uma coisa muito assim em cima da hora e não ter planejamento. Pode ser que aconteça, mas o normal é que haja algum tipo de planejamento. Então, não, né? De fato, só sobrou a letra A como sendo o nosso gabarito da questão número 14. Próxima questão. Questão número 15. O cuidado integral à saúde da mulher envolve ações ao longo do ciclo de vida, considerando aspectos biológicos, sociais e culturais, incluindo direitos sexuais e reprodutivos e atenção a condições crônicas. Assinale a alternativa correta. Letra A. A atenção à saúde da mulher destina-se exclusivamente às mulheres em idade fértil, excluindo adolescentes e idosas das ações assistenciais. Errado, isso aqui, né? Tá na cara, né? As ações de atendimento à saúde da mulher é para todas as mulheres, todas, sem exceção, sejam elas adolescentes ou idosas, ou seja, qual for a idade dessa mulher. Então, não. B. A atenção à saúde da mulher restringe-se, mais uma palavrinha mágica, à gestação e ao puerpério. Puerpério, para quem ainda não está ligado, é o período em que a mulher teve a criança, então enquanto ela estiver amamentando, ali é considerado puerpério, ou pelo menos os primeiros meses, né? Sem contemplar outras fases do ciclo da vida feminina. Não, né? A saúde da mulher, na verdade, ela é considerada desde o momento que ela nasce. Desde o momento que ela nasce. Então, não. C. A atenção à saúde da mulher compreende promoção, prevenção, planejamento reprodutivo e acompanhamento de condições crônicas em todas as fases do ciclo da vida. Perfeito, perfeito. Tem nem o que pôr, nem o que tirar dessa daqui. Então, até então, letra C é a nossa alternativa. A atenção à saúde da mulher limita-se, mais uma palavrinha mágica, aos serviços hospitalares, sem integrar ações preventivas e de acompanhamento na rede básica. Errado, erradíssimo. As ações no serviço hospitalar costumam ser de emergência, então não, né? O SUS prefere que a gente evite chegar a um estado em que seja necessário ações emergenciais. Então, o acompanhamento na rede básica é essencial, principalmente as ações preventivas que são realizadas nessas unidades, né, nessas UBSs. Então, de fato, aqui só sobrou como sendo verdadeira a letra C, que é o gabarito da questão número 15. Próxima questão, número 16. O Sistema Único de Saúde organiza-se de forma integrada para garantir acesso e continuidade do cuidado à população. Considerando aspectos organizativos do SUS, assinale a alternativa correta. Letra A. O SUS possui gestão centralizada exclusivamente na esfera federal, sem participação dos estados e municípios. Bem, primeiro que tem aqui a palavra mágica, né, que é exclusivamente, mas não, né? O SUS tem participação de todas as esferas, seja do sistema federal, seja do sistema estadual, tanto quanto dos sistemas municipais. Então, negativo. O SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada,
com descentralização das ações e serviços entre as esferas do governo, ou esferas de governo. Perfeito, é isso aí mesmo. O SUS ele tem várias instâncias com várias hierarquias e as ações são tomadas de formas descentralizadas, né? Cada setor toma as diversas ações de forma independente até certo nível, né? Ele tem certo nível de liberdade, passou certo nível ele precisa da autorização dos níveis superiores. Então, correto. C. O SUS, correto até então, né? Vamos ler o restante. O SUS impede a participação complementar de serviços privativos mediante contratos ou convênios. Isso aqui está errado, está lá descrito na Lei 8080, né? Que é sim possível haver participação de serviços privados e convênios. Aliás, é a coisa mais normal hoje em dia, né? Eu acho que tem até demais. Todas as cidades que eu conheço sempre tem algum tipo de convênio ou contratos privados em que são feitos, serviços do SUS são feitos por meio de particulares. Então, não. D. O SUS exclui, mais uma palavra mágica, a participação da comunidade no processo de formulação e controle das políticas de saúde. Errado, a gente viu uma questão ou duas anteriores falando justamente sobre isso, né? A população ela tem direito de ter acesso ao SUS e ter acesso à participação das formulações das ações e políticas do SUS. Então, não. Então, só sobrou de fato aqui a letra B de bola, que é o nosso gabarito. Próxima questão, número 17. As ações de prevenção da saúde constituem estratégias fundamentais para a melhoria das condições de vida da população e para a redução de ocorrências de doenças e agravos. Considerando esse contexto, analise as assertivas a seguir e assinale a sequência correta, de verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. A promoção da saúde envolve ações intersetoriais e a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida da população. Perfeito. Essa aqui está verdadeira. É verdadeira, né? Segunda afirmação. A prevenção em saúde inclui ações destinadas a evitar o surgimento, a progressão ou as complicações de doenças e agravos. Sim, eu estava pensando aqui em outras coisas. Mas sim, é isso aí. Perfeito também, verdadeiro. Terceira afirmação, a promoção da saúde restringe-se. Olha cá, a palavrinha mágica, eu já vou marcar aqui, ó, como falso, e vamos ler o restante. Restringe-se às ações clínicas desenvolvidas exclusivamente, olha, outra palavrinha mágica, nos serviços de saúde. Quando ele diz aqui exclusivamente no serviço de saúde, está dizendo ali na UBS, hospital, no centro odontológico. E não, né? A promoção de saúde ela começa na casa da pessoa com a gente, os agentes comunitários de saúde que vão até lá fazer a educação em saúde. Além disso, nós temos várias outras coisas, né? Quando você vai no posto, você também tem educação em saúde. Existem ações de grande porte na TV, em banners, enfim, ação em educação em saúde ou promoção de saúde tem em vários setores. Então, de fato, estava errado. Última afirmação. A prevenção pode incluir estratégias de redução de fatores de risco, como sedentarismo, tabagismo e alimentação inadequada. Correto. Tá correto. Por que você pensou, professor? É porque assim, é incomum a gente não incluir essas coisas quando se pensa em redução de riscos à saúde. Mas se você falar assim, pode, por exemplo, retirar, poderia, né? Poderia. Não é o indicado, não é o ideal, mas poderia sim, né? No campo das possibilidades. Então aqui nós temos como alternativa a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira falsa
e a última verdadeira. Alguma corresponde a isso aqui? A letra A, verdade, 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 falso, errado. A letra B, verdade, falso, falso, verdade, não. A letra C, falso, verdade, verdade, falso, não. E a letra D, a última. Eita, não. Meu mouse não vai pegar aqui, minha canetinha. Verdade, verdade, falso, verdade. É a nossa questão, nosso gabarito, letra D. Questão número 18. A estratégia da saúde da família é o modelo prioritário de organização da atenção primária, com equipes responsáveis por territórios definidos, considerando a organização das equipes da estratégia saúde da família. Isso aqui a gente ouve muito falar, é ESF, a gente ouve muito a sigla, né? Ok. Assinale a alternativa correta. A estratégia de saúde da família não executa atividades no território, limitando-se ao atendimento interno nas unidades de saúde. Errado? Errado. Por quê? Porque as atividades do território quem faz somos nós, os agentes de saúde, normalmente, né? Mas sim, a equipe pode sim sair da UBS e ir até o território. Aliás, acontece com certa frequência. Por exemplo, quando tem visita domiciliar. B. A estratégia saúde da família desenvolve suas ações exclusivamente, olha a palavrinha mágica, já vou dizer que está errado, mas vamos ver o restante, em hospitais de média e alta complexidade, sem atuação em unidades básicas de saúde. É justamente o contrário, né? As ESFs atuam nas UBSs, unidades básicas de saúde, e elas fazem parte da APS. O que é APS? Atenção Primária de Saúde. Os hospitais e outras unidades já costumam fazer parte da atenção secundária ou mesmo terciária, quando a complexidade do atendimento é mais alta, né? Como precisa fazer, por exemplo, uma cirurgia ou algo desse tipo. Então, não. A estratégia de saúde da família atua como serviço complementar, sem integrar, termo mágico aqui, a estrutura organizacional, a atenção primária à saúde. Eu acabei de falar, né, sobre essa questão aqui, a APS, nós fazemos parte da APS, então não. A equipe da estratégia de saúde da família é composta por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, podendo incluir agentes comunitários de saúde como diretrizes da atenção primária. Está correto isso aqui. Observe que ele não falou do médico dentista, né? Porque de fato na lei 8080, que é onde está previsto a equipe que faz parte da SS, não está lá de cara a questão do dentista. Ela foi adicionada depois. Se você ler hoje, vai estar lá que pode ou não ter um dentista na equipe. Então não é obrigatório. Mas a priori, a maioria dos municípios mantém sim uma equipe de saúde bucal nas unidades básicas de saúde. Somente aqueles municípios que realmente não têm estrutura nenhuma para isso, que não vão ter. Mas pelo menos a maioria dos municípios que eu conheço, mantém essas equipes junto às unidades de saúde, né, as ESFs. Aliás, eu acho que já deveria estar na lei lá como sendo obrigatório, porque a saúde bucal é uma questão de atenção primária à saúde e que deveria ter mais relevância para o governo. Eu sei que muita coisa já melhorou nos últimos anos, mas deveria ter um enfoque maior. Ok? Vamos lá, próxima questão. Ah, sim, já ia falando, né? Esquecendo. Nosso gabarito é a letra D. Questão número 19. Com base exclusivamente na Lei Federal 11.350, de 5 de outubro de 2006, que é a lei que regulamenta e criou os cargos de agente comunitário de saúde e de endemias, regulamenta o artigo 5º artigo 198 da Constituição Federal, sem considerar jurisprudência ou doutrina. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta sobre as atribuições do agente comunitário de saúde, o ACS. Vamos lá.
O agente comunitário de saúde executa ações clínicas de diagnóstico e prescrição terapêutica no âmbito domiciliar, sob supervisão profissional da equipe. Isso aqui está erradíssimo, eu já disse aqui 1 milhão de vezes a respeito do agente comunitário de saúde prescrever qualquer coisa. Não pode, de jeito, maneira alguma. Você não pode prescrever nada. Quem prescreve é o médico ou o enfermeiro ou outro profissional de nível superior. Nós, como agentes comunitários de saúde, como é que está descrito aqui, não prescrevemos absolutamente nada, nada. Além disso, mas eu sou técnico agente comunitário de saúde. Mesmo assim, você não pode. Somente profissionais de nível superior podem fazer algum tipo de indicação a respeito de medicação. Ações clínicas, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso aqui, porque na clínica é a clínica, né? Geralmente fazem exames laboratoriais. Então, não. O agente comunitário de saúde exerce exclusivamente, olha a palavrinha mágica, já vou botar como errado, atividades de vigilância sanitária sem participação em ações educativas ou comunitárias. O contrário, né? Nós exercemos ações educativas e comunitárias. Essa questão da atividades de vigilância sanitária, isso aqui não é exatamente o nosso papel, viu? Mas, se você vê alguma ação que precisa ser tomada, você tem a obrigação de reportar ao seu superior para que ele entre em contato com o pessoal responsável, né? Ou então, você mesmo pode entrar em contato direto. Como assim, professor? Digamos o seguinte, você passa numa casa e vê uma série de cachorros, né? E eles estão apresentando feridas na pele, visivelmente, muitos cachorros com feridas na pele. Isso ali pode ser só sarna, mas pode ser também leishmaniose. Então, o ideal é que a equipe de vigilância sanitária, junto com a equipe de endemias, venha dar uma verificada naquela situação. C. O agente comunitário de saúde atua exclusivamente, mais uma palavrinha mágica, já estou colocando aqui como errado, em unidades hospitalares, errado, ou ambulatórios, sendo vedada a participação em ações no território. Bem, errado de novo, né? Por quê? Porque a gente atua no território, a gente não trabalha nem no hospital, nem em ambulatório. E D, que tem que ser a certa, o agente comunitário de saúde exerce atividades de prevenção de doenças, promoção da saúde, beleza? Por meio de ações domiciliares ou comunitárias. Isso aqui, o domiciliares ou comunitários deveria ser I mesmo. Nós só damos os dois. Desenvolvidas conforme diretrizes do SUS. Perfeito. É isso aí, como disse, a única correção que eu faria aqui é essa questão do ou. Deveria ser I ou apenas I. Então, nosso gabarito, de fato, aqui é a letra D da questão 19. Questão número 20, uma questão grande essa. Durante as situações de emergência, o agente comunitário de saúde pode ser o primeiro a prestar auxílio até a chegada do atendimento especializado. Considerando orientações gerais de primeiros socorros voltadas a leigos, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo, verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeira afirmação. A avaliação inicial da vítima deve priorizar a verificação da consciência, respiração e circulação antes de qualquer intervenção específica. Verdadeiro, né? Em casos de parada cardiorrespiratória, a realização de compressões torácicas é uma medida essencial até a chegada do socorro especializado. Sim, verdadeiro. Também. O professor ele aqui não falou da respiração boca a boca, né? Não é preciso fazer? Então, a recomendação que a gente tem hoje, e a gente fez um curso disso faz pouco tempo, é que não, você não deve fazer a respiração boca a boca em um desconhecido, principalmente. Por quê? Porque você não sabe o que aquela pessoa tem, né? Se vai que ela tem uma doença infecciosa grave ali, você, né, trocando líquidos com ela ali na respiração. Você não tá beijando a pessoa, tá fazendo a respiração. Mesmo assim, né? Há troca de saliva nesse processo.
Quando você faz as compressões torácicas, você está forçando o coração, mesmo que artificialmente, continuar mantendo o sangue circulando. No sangue ainda há oxigênio por algum tempo. Então esse sangue vai fazer que o cérebro não morra enquanto chega a equipe que vai fazer o atendimento de verdade, né? Você chamou a emergência, chega aqui, pelo amor de Deus, e já começa a atividade. O ideal, na verdade, é que não seja só uma pessoa, porque cansa, né? Então, o ideal é que seja pelo menos duas. Uma faz um tanto, depois vai a outra, e assim vai revezando até chegar a equipe de socorro. O socorrista leigo... Socorrista leigo? A pessoa que está fazendo os primeiros socorros, né? Deve administrar medicamentos prescritos para terceiros, sempre que suspeitar de emergência clínica. Não, de jeito, maneira alguma. Olha, a gente tem que levar em consideração aqui que ele está falando do agente comunitário, viu? É ele que vai ser esse tal socorrista leigo que ele está falando lá, na hora. Então, como eu disse 1 milhão de vezes, o agente comunitário não indica, não prescreve nenhum tipo de medicamento, nem dipirona. Última afirmação. O controle de hemorragias externas pode ser realizado com compressão direta no local do sangramento. Sim, o controle, né? Lá no local, a pessoa está sangrando e tal, digamos que seja um ferimento na perna. Você vai fazer uma compressa com um pano limpo, de preferência, se estiver disponível, né? E ali você vai segurar até que a equipe de socorro chegue, né? Algumas pessoas fazem uma amarração e tal, não é exatamente o ideal, porque ali você pode acabar fazendo um torniquete, e se você fizer um torniquete, aliás, torniquete é uma coisa que não é recomendada também, porque você pode acabar necrosando o resto dos tecidos, né, musculares ali, por causa da asfixia dos órgãos. Então aqui, o que nós temos é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos lá, letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Não, aqui tem que ser falso, então não. Letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui, por enquanto, é o nosso gabarito, mas vamos analisar o restante. Sempre analise todas as alternativas. Verdadeiro, falso, não. Falso, ok. Verdadeiro, ok. Essa aqui errou uma, então não. Última, começa já com falso, deveria ser verdadeiro. Verdadeiro, ok. Verdadeiro, não. Não. Então, de fato, aqui só sobrou a letra B como sendo o nosso gabarito. Questão número 21. A política de atenção à saúde da criança no Sistema Único de Saúde envolve ações integradas voltadas à promoção, proteção e acompanhamento do desenvolvimento infantil, com foco na integralidade do cuidado. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta. As ações que incluem apenas, palavrinha mágica. Palavrinha mágica, a gente bota o quê? Errado. Apenas cuidados realizados após o nascimento, sem contemplar o período gestacional ou acompanhamento contínuo da criança. Errado por quê? Porque desde a concepção da criança é acompanhado até ela deixar de ser criança, e aí entra no novo ciclo, que vai ser o ciclo do adolescente, depois do adulto e depois do idoso, por consequência. Então, não. B. As ações priorizam intervenções curativas. Priorizam intervenções curativas. Errado. Atribuindo caráter secundário ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Errado também. Esses aqui são caracteres primários, né? O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, principalmente nessa fase tão delicada. E intervenções curativas não, são intervenções preventivas sempre, né? O que é priorizado? A prevenção é prioridade. C. As ações incluem promoção da saúde, prevenção de doenças, assistência, reabilitação e acompanhamento de crescimento e desenvolvimento ao longo da infância. Perfeito. Até então, nenhum erro, esse aqui deve ser o nosso gabarito. D. As ações concentram-se prioritariamente no atendimento hospitalar, sem integrar estratégias de promoção e prevenção no território. Não, novamente, como disse, prevenção é sempre a prioridade.
Então, aqui nós temos apenas a letra C como sendo gabarito da nossa questão 21. Questão número 22. No contexto da atenção básica, a saúde da pessoa idosa envolve ações voltadas à promoção da autonomia, prevenção de agravos e atenção integral às condições crônicas. Considerando as diretrizes da atenção à saúde idosa no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa correta. Correta. A. As ações de saúde da pessoa idosa concentram-se exclusivamente, palavrinha mágica, no tratamento de doenças já instaladas, sem considerar ações de promoção e prevenção. Como eu disse já aqui umas 20 vezes, a prevenção é a prioridade. Errado. B. A saúde da pessoa idosa baseia-se apenas, outra palavrinha mágica, em cuidados paliativos, independentemente do estágio da doença ou condição clínica. Se você tirar essas palavras mágicas, isso aqui é outra palavra mágica, né? Não tão palavra mágica assim, mas enfim. A saúde das pessoas idosas baseia-se em cuidados paliativos, dependendo do estágio da doença ou condição clínica, seria a afirmação correta. C. A atenção à pessoa idosa é restrita, outra palavra mágica, aos serviços hospitalares especializados, não sendo atribuição da atenção básica. Errado. A atenção básica, a APS, é responsável pela prevenção no geral. A prevenção é a prioridade para o SUS. Então, não. D. A atenção à pessoa idosa prioriza a manutenção da autonomia, da capacidade funcional e da independência das atividades da vida diária. Correto, perfeito. O professor não falou de prevenção. Sim, ele falou. Só que ele falou nas sublinhas aqui nessa questão. Ele falou assim, ó, a pessoa prioriza a manutenção da autonomia, ou seja, conseguir andar, conseguir fazer suas próprias compras, conseguir tomar um banho, conseguir ter uma vida normal. Essa é a prioridade para uma pessoa idosa, né? Manter-se saudável. Como é que você consegue com isso? Com prevenção. Se você espera só para fazer os atendimentos de cuidado, né? Os atendimentos paliativos, então você não vai ter uma qualidade de vida. É necessário priorizar a manutenção da autonomia e da sua capacidade funcional. Então, de fato, aqui a letra D é o nosso gabarito da questão número 22. Questão número 23. O agente comunitário de saúde desempenha papel estratégico na atenção primária, atuando no território e fortalecendo o vínculo entre o serviço de saúde e a população. Assinale a alternativa que representa a atribuição correta do agente comunitário de saúde. A. Emitir. Já achei emitir. Deveria ser emitir, né? Emitir laudos médicos para fins previdenciários e avaliações pericionais no âmbito do sistema público. Laudo médico, quem emite é o médico, né? Então não. Mas calma aí. A nível de conhecimento básico. O agente comunitário de saúde pode sim emitir alguns pareceres. Parecer o nome. Não sei se é o nome correto. Mas sim, você pode emitir certos documentos para ajudar o pessoal a se aposentar de fato. Como, por exemplo, nesse último ano, algumas pessoas me procurando uma declaração, isso é melhor, de que eram atendidos por mim aqui na zona rural. Como faz apenas 3 anos que eu trabalho, eu posso apenas assinar pelo período que eu estou aqui. Mas já ajuda o pessoal a comprovar que eles são realmente da área. Muito provavelmente você vai fazer isso também. B. Executar procedimentos cirúrgicos ambulatórios de baixa complexidade nas unidades básicas de saúde do município. Não, né? Obviamente não. Procedimento cirúrgico, quem faz? O médico cirurgião, não o agente de saúde, o agente comunitário de saúde. C. Realizar visitas domiciliares periódicas, beleza? Mantendo atualizado o cadastro das famílias e indivíduos de sua microárea de atuação. Perfeito.
Deixa eu só fazer aqui um pequeno adendo a respeito dessas visitas domiciliares periódicas. Qual é o tempo correto para fazer essas visitas? Não tem um tempo correto, mas porque assim, quando você começar a trabalhar, você vai entrar em contato com o eSUS Território. Lá no eSUS Território, ele indica que o ideal é que você faça uma visita para a família a cada 30 dias. Mas na prática, dependendo, obviamente, da sua área, isso é difícil de conseguir. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu conseguia fazer essa visita a cada 30 dias. Mas aí é porque o pessoal ainda não me conhecia direito e eu tinha poucas famílias. E conforme foi passando o tempo, eu fui recebendo mais famílias que foram querendo fazer o cadastro e me passaram mais áreas para eu atender, que são as áreas da rua. E aí complicou minha vida, né? Hoje em dia eu não consigo mais fazer visitas a cada 30 dias a todas as famílias. Demora mais ou menos, no meu caso, né, específico, demora mais ou menos uns de 2 a 3 meses até eu conseguir visitar todo o meu ciclo de famílias. Porque tem muitas famílias, professor? Não é que eu tenha tantas famílias assim. É porque eu sou da zona rural, né? Consequentemente, eu consigo fazer menos visitas do que o pessoal da rua faz. Além disso, aqui a gente tem muitas atividades que não estão descritas lá no seu contratozinho bonitinho de agente comunitário de saúde. A gente tem muita reunião, a gente tem muitas atividades fora do posto, enfim, é uma medida de coisas que acontecem que acabam atrasando as visitas normais, né? Então, eu pessoalmente, eu não consigo mais fazer visitas a cada 30 dias. Além disso, conforme a sua equipe, pode ser que existam acordos diferentes para fazer essas visitas. Por exemplo, eu tenho idosos frágeis. Os idosos frágeis necessitam que você visite eles com mais frequências. Às vezes, a cada 15 dias, por exemplo, em alguns casos específicos, toda semana. Então, quando você faz uma visita a uma família toda semana, você está deixando de visitar outra família e isso vai, né, atrasando o seu fluxo de atendimento, de visitas, aliás. Mas sim, por enquanto está tudo certo na letra C. Vamos ver a letra D. Prescrever medicamentos. Já começou errado, né? Prescrever medicamentos. Pode o acesso fazer isso? Não, de jeito maneira alguma. De uso contínuo para usuários de doenças crônicas acompanhadas pela equipe. Não. Então, de fato, só sobrou a letra C como sendo a correta da questão 23. Questão número 24, questão grande. Durante o exercício profissional no Sistema Único de Saúde, os trabalhadores da saúde devem adotar comportamentos baseados nos princípios éticos, respeito aos usuários, responsabilidade social e relações interpessoais adequadas, visando a promoção da qualidade do cuidado e a humanização da assistência. Considerando o princípio da ética profissional e das relações interpessoais no contexto da saúde, analisa as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeira afirmativa. A ética profissional está relacionada a valores e princípios que orientam a conduta do indivíduo, regulando o comportamento no contexto social e profissional. Perfeito. Tem nem o que se acrescentar nessa afirmação. Segunda afirmação. O comportamento ético no trabalho em saúde envolve respeito, honestidade e responsabilidade nas relações com o usuário, equipe multiprofissional e comunidade. Perfeito também. Novamente, não tem nem o que se acrescentar aqui. Terceira afirmação. A prática ética limita-se, olha, palavrinha mágica, provavelmente já está errada, ao cumprimento das normas técnicas, não sendo influenciada por valores morais ou relações interpessoais. Isso aqui é uma questão de lógica, né? Errado, né? Todos os serviços prestados na saúde, nós temos essa questão, né? De valores morais, de valores interpessoais, de você ter respeito ou não pelas diferenças dos seus pacientes, né? Imagina só, eu sou, digamos, evangélico, né? E eu sou agente de saúde e eu tenho uma família que é da Umbanda. Eu vou deixar de visitar por causa disso? Porque eles têm uma religião diferente da minha? Não. Ou então o contrário, né? Eu sou ateu e eu tenho uma família que é muito religiosa. Eu vou deixar de visitar eles? Claro que não. Então é respeito às diferenças. E
Claro, você tem que ter moral também, né? Você não vai sair por aí... Essa questão de valores morais, eu sei, é uma questão muito relativa, mas isso é uma questão que está em todo o serviço público. Isso é cobrado para todos os cargos, para todas as esferas, seja municipal, estadual ou federal. Valores morais. O servidor público tem que ter valores morais. E o que é que isso quer dizer? Isso não quer dizer muita coisa não, o básico, né? Você não vai sair mentindo na comunidade, nem para sua chefia, você não vai roubar ou matar, você não vai se envolver em esquemas milaborantes e chamar os pacientes para junto, né? Né? Ter boas relações interpessoais com os seus pacientes, apesar que eu sei que às vezes é difícil, não vou mentir para vocês, é uma profissão que exige um certo, como é que diz? Dinheiro? Não é dinheiro. É um certo tendo, sabe? Na hora de falar com as pessoas, o jeito como você vai lidar. Às vezes você se irrita com alguma das ações dos usuários, mas tem que ter paciência, tem que ter boas relações com as pessoas. Lembre-se, você vai viver com elas, teoricamente, né? Conviver com elas pelo resto da sua vida. Então, você tem que fazer um esforço para manter boas relações na sua comunidade. Então é isso aí, né? Nós temos apenas a 1 e a 2 como sendo verdadeiras. Assinale a alternativa correta. E apenas a afirmativa 2 e 3, não, a 3 está errada. Apenas a afirmativa 1 e 2, por enquanto é o nosso gabarito, letra B. C, afirmativas 1 e 2, 3 está errada. Apenas as afirmativas 1 e 3 está errada de fato, então só sobrou a letra B como sendo o gabarito da questão 24. Questão 25. O agente comunitário de saúde contribui para a vigilância da situação de saúde da população, apoiando a identificação de riscos, agravos e eventos que impactam a coletividade, considerando conceitos fundamentais de epidemiologia. Assinale a alternativa correta. Vamos lá? A epidemiologia limita-se, olha, palavrinha mágica, já vou colocar aqui o sinalzinho de errado, a investigação de doenças infecciosas, não abrangendo agravos crônicos ou outros eventos relacionados à saúde. Errado, porque justamente abrange outros agravos crônicos e outros eventos à saúde. A epidemiologia constitui campo restrito, outra palavrinha mágica, vamos botar já aqui, sinal de errado. A análise e a estatística de dados, sem articulação com políticas públicas ou intervenções em saúde. E aqui você poderia colocar com no lugar desse sem, que ficaria certo, né? Com, eita. A epidemiologia constitui campo, retiro restrito, com análise de estatística de dados e com articulação de políticas públicas ou intervenções em saúde. Aí estaria correto. C. A epidemiologia estuda a distribuição e os determinantes dos eventos relacionados à saúde nas populações, subsidiando ações de prevenção, controle e planejamento em saúde pública. Perfeita essa aqui, hein? Perfeita. Mas vamos analisar a última. A epidemiologia dedica-se exclusivamente, palavrinha mágica errada, ao estudo clínico individual das doenças, sem considerar fatores coletivos ou determinantes populacionais. Aqui vocês já viram o erro, né? Tem o estudo clínico individual? Tem. Mas tem também os fatores coletivos? Sim. E também tem os determinantes populacionais. Bom, eu colocar aqui determinantes sociais, né? Fica mais bonitinho. Mas determinantes populacionais também se encaixa. Então, de fato, letra C é o nosso gabarito da questão 25. Questão número 26. Os sistemas de informação em saúde são instrumentos essenciais para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações do Sistema Único de Saúde. Considerando as características dos registros e sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa correta. A. Os registros em saúde subsidiam a tomada de decisão, o planejamento e a avaliação das ações de política de saúde. Ele basicamente repetiu o que já está aqui no enunciado, foi?
Então, por enquanto, é o nosso gabarito, viu? Os sistemas de informação em saúde são utilizados exclusivamente em nível federal, sem aplicação nos serviços locais. Isso é errado, é usado em todas as esferas. Os sistemas de informação de saúde têm finalidade apenas, palavra mágica, administrativa, sem utilização no planejamento das ações de saúde. É errado. Por quê? Porque é utilizado justamente para o planejamento de ações de saúde, como ele disse no enunciado. Os registros em saúde não possuem relevância para a vigilância epidemiológica ou sanitária. É errado novamente. Uma coisa aqui que vocês têm que se atentar é, se algo não tem relevância, ninguém vai gastar dinheiro com isso. Os sistemas de informação, seja de saúde ou de qualquer outro evento, eles têm um custo a serem mantidos. Então, se tem custo, tem que ter alguma utilidade, senão ele vai ser simplesmente descartado. Então, de fato, o gabarito é a letra A da questão 26. Próxima questão, questão número 27. O Sistema Único de Saúde é um sistema público de saúde brasileiro estruturado por princípios e diretrizes que orientam a organização e a oferta de ações e serviços de saúde em todo o território nacional. Beleza, até porque é enunciado. Considerando os fundamentos da legislação do SUS, assinale a alternativa correta. O SUS adota a centralização administrativa. Já começou errado. Das ações de saúde e não prevê a participação da população. Nos processos de gestão e controle. Por que está errado? Porque o SUS tem administração descentralizada e ele prevê a participação da população, né? Então, não. O SUS restringe o acesso, palavrinha mágica, errado. O acesso ao serviço de saúde aos cidadãos que contribuem para a Seguridade Social, sendo a União a única responsável pela execução das ações de saúde. Aqui está errado em vários níveis, né? Primeiro, o SUS ele atende a todo mundo. Todo mundo sem descrição. Inclusive, eu acredito que ele atenda também a estrangeiros, viu? Se você estiver no Brasil, você tem direito a ser atendido. Basta que você tenha uma documentação ali comprobatória básica e tamo aí. A outra coisa é essa questão da Seguridade Social. O que é que isso quer dizer? É você que paga imposto, né? Você está pagando imposto, você tem direito, quem não paga não tem? Não é assim, né? Por exemplo, se os moradores de rua, né? Nesse caso eles não teriam direito, porque eles não pagam imposto? Não, né? Todo mundo tem direito, pagando ou não imposto. E a União é a única responsável pela execução da saúde? Não. A União, quando fala, é o governo federal, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, nós temos o governo federal, o governo estadual e os governos municipais responsáveis pela execução do SUS. Letra C. O SUS compreende apenas ações de assistência curativa. Errado. Por quê, professor? Calma, vamos terminar a ler. Não incluindo atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças. Prevenção de doenças é justamente a prioridade no SUS. Atividade de promoção de saúde é um tipo de prevenção. Isso aqui é um tanto redundante quando a gente fala isso. Promoção de saúde você quer dizer que a pessoa não quer que a pessoa não fique doente, ou seja, você está tentando prevenir. Então, não. Por último, letra D, tem que ser a certa. O SUS assegura acesso universal às ações e serviços de saúde e adota a descentralização na gestão com participação da comunidade na formulação e no controle das políticas de saúde. Perfeito. É exatamente isso. Não tem nem o que acrescentar aqui. Letra D é o nosso gabarito da questão 27. Questão número 28. A saúde do trabalhador integra as ações do Sistema Único de Saúde e compreende atividades de vigilância, promoção, prevenção e reabilitação relacionadas aos riscos ocupacionais. Considerando esse contexto, assinale a alternativa correta. Curioso que a IGEDUC gosta muito de cobrar só a correta, né? Ele não pede questões erradas. A saúde do trabalhador limita-se... Olha a palavrinha mágica. Palavrinha mágica é o quê? Errado. Ao atendimento clínico de acidentes ocorridos no ambiente laboral, sem desenvolver ações preventivas. Como eu já disse várias vezes, o SUS tem prioridade
A prevenção. Então, errado. B. A saúde do trabalhador envolve ações intersetoriais. Beleza. De promoção, prevenção, vigilância e assistência relacionadas às condições e aos processos de trabalho. Perfeito. É isso aí. No SUS, uma das coisas que é promovida, né, como uma das suas diretrizes, é a integralidade dos serviços. Ou seja, tem o postinho, tem a farmácia, tem um hospital e tem vários outros setores que se integram e trocam figurinhas para que as coisas andem bem, né? Que a ideia é que tudo funcione perfeitamente. Apesar que às vezes não dá tão certo assim, mas essa é a ideia, né? Que as coisas funcionem de formas integradas. C. A saúde... Sim, é o nosso gabarito por enquanto. Vamos ler o restante. C. A saúde do trabalhador constitui a atribuição exclusiva, palavrinha mágica, errado, do empregador, não integrando as responsabilidades do Sistema Único de Saúde. Não, né? Por quê? Porque a gente já explicou aqui nas questões anteriores. A responsabilidade... O empregador tem responsabilidade sobre a saúde dos seus empregados? Tem sim. Mas, obviamente, o governo também tem. E o governo, quando a gente fala governo, a gente está falando do SUS. D. As ações de saúde do trabalhador excluem a vigilância dos ambientes e dos processos do trabalho realizados pelos profissionais. Errado, erradíssimo, né? A vigilância dos ambientes é importante, principalmente no que se refere à saúde do trabalhador. E dos processos de trabalho, porque, né? São os processos de trabalho que vão causar ou não doenças nesses trabalhadores. Então, não sobrou de fato apenas a letra B, como sendo o gabarito da questão número 28. Questão número 29. A atenção básica constitui o primeiro nível de atenção à saúde e desempenha papel central na organização dos sistemas de saúde. Considerando suas características, assinale a alternativa correta. A atenção básica não desenvolve ações de promoção e prevenção, limitando-se ao tratamento curativo. Limitando-se já é palavrinha mágica, né? E, bem, não, né? Por quê? Porque a prevenção é o principal mote da APS. A Atenção Primária de Saúde. B. A atenção básica não possui responsabilidade sobre o acompanhamento longitudinal dos usuários. É errado. Professor, como assim atendimento longitudinal? Esse atendimento longitudinal ele faz respeito a essa questão como é que diz? De amplitude do serviço, né? Estou embaralhando ainda mais. Vou dar um exemplo que é mais fácil. Seu João vai no postinho de saúde, beleza? Ele é atendido pelo médico e o médico vê então que ele precisa de um eletrocardiograma. Ele vai, passa o eletrocardiograma, ele vai no outro setor que é responsável por isso. Faz o eletro, retorna para ele. O médico vê então que seu João necessita passar por um cardiologista. Ele vai para o cardiologista. Acabou aí, porque o cardiologista já é de uma atenção secundária para frente, né? Acabou aí a responsabilidade da APS, da EFS? Não. Por quê? Porque mesmo tendo atendimento lá com o cardiologista, seu João vai continuar passando na UBS para ter o acompanhamento, porque ainda é nossa responsabilidade da atenção primária à saúde, manter o olho em cima desse paciente para ver se está tudo ok, ver se está tomando o remédio direitinho, ver se, né, se a coisa está desenrolando direito. Então, a atenção primária à saúde ela tem esse olhar longitudinal, né? Tanto da casa, que é o que a gente faz, né, até o hospital, passando pela UBS, estamos ali, né? Sempre de olho no cidadão para ver se está tudo ok. Às vezes, infelizmente, não está, mas a gente está tentando pelo menos ajudá-lo. C. A atenção básica é destinada exclusivamente, olha a palavra mágica, ao atendimento de urgências e emergências hospitalares. Não e não, né? Pode acontecer urgências na APS ou na UBS? Pode. Às vezes acontece, né? Mas
A atenção básica é destinada exclusivamente a atender a urgência? Não, né? Emergência e urgências, exclusivamente, nós temos o órgão que é chamado de UPA, né? A Unidade de Pronto Atendimento. Aí sim, são para emergências e urgências, né? A ESF, Equipe de Saúde da Família, ela é para o atendimento longitudinal, como eles dizem, né? Um atendimento prolongado e tal. Então, não. D. A atenção básica atua como porta de entrada preferencial no sistema de saúde e coordena o cuidado na rede de atenção. Perfeito. Isso aí. Eu acho que todo mundo já entendeu, mas essa rede de atenção que ele fala pode ser também, às vezes, falado como RAS, né? Rede de Atenção à Saúde. Tudo isso, né? São todos os dispositivos que nós temos para fazer o atendimento da população e fazer tanto o atendimento paliativo como o atendimento preventivo, que é o nosso caso, que a gente vai nas casas das pessoas, faz campanha, vê como é que está a saúde, vê como é que está a pressão, enfim, né? Então, de fato, aqui o nosso gabarito é a letra D na questão 29. Questão 30. A educação em saúde constitui uma estratégia fundamental no âmbito da atenção primária à saúde, contribuindo para o fortalecimento da autonomia das pessoas e das comunidades. Na tomada de decisões relacionadas ao cuidado da saúde, considerando esse contexto, analise as assertivas a seguir e assinale a sequência correta de verdadeiro ou falso. Beleza. A educação em saúde pode ser compreendida como um processo dialógico que envolve a troca de saberes entre profissionais de saúde e população. Verdadeiro. Veja bem, não é porque um médico ou o enfermeiro tem conhecimento técnico avançado em saúde que deva-se ignorar aos conhecimentos ou saberes das populações, das comunidades tradicionais, né? Porque essas pessoas conhecem muito da vida, né? Então, mesmo que existam conhecimentos técnicos avançados, os conhecimentos basilares, comunitários, devem ser também levados em consideração. A educação em saúde limita-se, palavrinha mágica, à transmissão vertical de informações técnicas, sendo conduzida exclusivamente pelos profissionais de saúde. Isso aqui é falso, isso aqui é a mesma coisa que anterior, só que de um jeito diferente. Ele está dizendo aqui que quem fala é o médico fala, você que é população, você obedece. E o que você considera como verdadeiro ou falso, ou como sendo verdade ou não, você seria totalmente desconsiderado, né? As práticas tradicionais. Então, não. A participação da comunidade constitui componente relevante nas ações educativas desenvolvidas no campo da saúde. Perfeito, é exatamente isso. Verdadeiro. Última afirmação. A educação em saúde pode contribuir para a promoção da autonomia e do protagonismo dos usuários no cuidado em saúde. Correto. O que é que isso quer dizer, essa questão do protagonismo? Isso quer dizer o seguinte, olha, apesar da unidade básica de saúde ter o seu papel, o protagonismo da saúde da população é a própria população. Um exemplo, digamos, eu, por exemplo, né? Eu tenho obesidade, não, eu estou acima do peso. Quem é o responsável para fazer eu emagrecer e entrar nos trilhos, né, da saúde? É a minha OBS? Não. Quem vai fazer eu correr na rua ou fazer uma dieta sou eu mesmo, né? Eu que tenho que correr atrás disso. Eu que sou o protagonista da minha saúde. Podem ter outros agentes que vão me auxiliar? Sim, de fato. Aí é o papel do agente de saúde, do médico, do técnico, do enfermeiro, da equipe da APS, né? Que tenta fazer o paciente ser o real protagonista da sua própria saúde. Quando a pessoa só espera que outrem venha fazer ele ter saúde, né? Eu não tenho saúde porque não tenho atendimento médico. Eu não tenho saúde porque ninguém me chama para fazer uma caminhada. Aí, meu querido, né? Sinto lhe informar, mas aí o seu destino já está traçado e não é bom. Mas enfim, vamos lá. Aqui nós tivemos então a sequência verdadeiro,
falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos ver qual é que se encaixa aqui. Verdadeiro, ok. Falso, ok. Verdadeiro, verdadeiro. Olha, já encontramos aqui o gabarito como sendo a letra A. Mas vamos verificar o restante. B, verdadeiro, ok. Verdadeiro não, aqui era para ser falso. Aqui era para ser verdadeiro e aqui estava certo. Na C, verdadeiro, ok. Falso, ok. Falso aqui não, aqui era para ser verdadeiro e aqui era também para ser verdadeiro. Na última, já começa com falso, era para ser verdadeiro. Aqui, ok. Ok, ok. Então, de fato, apenas a letra A é o nosso gabarito da questão número 30. Questão 31. No âmbito da gestão do SUS, o Ministério da Saúde exerce papel estratégico na condução das políticas nacionais, articulando-se com instâncias de pactuação interfederativa. Com base nessa organização, assinale a alternativa correta. O Ministério da Saúde subordina-se administrativamente às secretarias estaduais de saúde. Não, né? Como assim? Não faz sentido, né? O Ministério da Saúde está lá no topo, que é o governo federal. Depois é que vem as secretarias estaduais e abaixo disso vem as secretarias municipais de saúde. B. O Ministério da Saúde executa exclusivamente, olha, palavrinha mágica, errado, as ações assistenciais hospitalares de alta complexidade. Não, isso aqui está dividido nas esferas abaixo, né? Tem o Ministério Federal, tem o Estadual e em algumas cidades, quando ela é grande o suficiente, tem o setor municipal também. O Ministério da Saúde formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações em articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Aqui até então, perfeito, né? Vamos ler a última só para confirmar. O Ministério da Saúde atua apenas, palavrinha mágica, como órgão financiador sem atribuições normativas ou fiscalizatórias. É justamente o contrário, né? Apesar de fato ser ele quem manda o real, né, para as coisas acontecerem, é ele também quem dita o que é que vai acontecer ou não, né? É ele quem manda na parada toda. Então, de fato, aqui nós temos apenas a letra C como sendo o nosso gabarito da questão 31. Questão número 32. O direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde constitui princípio fundamental do SUS, garantindo que o usuário seja atendido conforme suas necessidades e a organização da rede. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Curioso que do meio para frente eles pararam de colocar a palavra correta em maiúsculo. Letra A. A organização do acesso ao serviço de saúde constitui atribuição exclusiva. Exclusiva é o quê? Palavrinha mágica. Do setor privado, cabendo ao SUS apenas a execução assistencial. Aqui é o inverso, né? A atribuição é do SUS e o sistema privado tem caráter assistencial. B. O acesso aos serviços deve ser garantido de maneira ordenada e organizada, respeitando os fluxos assistenciais, os níveis de atenção e a coordenação do cuidado no âmbito do SUS. Perfeito. Até então, nosso gabarito. Letra C. O acesso a serviços de saúde deve ocorrer predominantemente por demanda espontânea, independentemente de critérios de organização e regulação da rede assistencial. Isso aqui está errado, novamente, em várias camadas. Vamos lá. Os serviços de saúde devem ocorrer de forma, na sua maioria, de forma espontânea? Não é bem assim. Na verdade, até nas UBSs, a preferência é que seja por agendamento para evitar aquela bagunça que fica quando é demanda espontânea exclusivamente. E claro, deve levar sempre em consideração os critérios de organização e regulação na rede assistencial.
Eu lembro que antigamente você chegava todo dia, você tinha que chegar lá, fazer a marcação, e aí chegava depois gente, ia chegando gente, e ficava sempre aquela muvuca dentro do posto, né? Porque chegava todo mundo no mesmo horário e o pessoal era atendido por ordem de chegada. Hoje aqui na minha cidade, em outras tantas cidades, mudou-se a forma de organização para tentar aliviar esse tipo de transtorno, né? Principalmente de você ter que esperar muito tempo na fila até ser atendido. Então, quando você marca a sua ficha, né, você já recebe o horário que você vai ser atendido. Tipo, peguei a ficha na segunda-feira, mas vou ser atendido na quinta-feira às 10 da manhã. Então, eu só preciso chegar na quinta-feira às 10 da manhã. Às vezes, idealmente, uns 10 minutinhos antes, que é para você fazer a aferição da pressão e, né, fazer os trâmites antes de ir lá falar com o médico. Então, isso aqui é um critério de organização que foi visto com as unidades e que, né, está dando certo até então. Nós temos outros problemas, mas pelo menos esse está dando certo. D. O acesso aos serviços públicos. D. O acesso aos serviços públicos de saúde restringe-se, palavrinha mágica, a situações de urgência e emergência, não abrangendo demandas programadas ou contínuas. Eu acabei de falar disso, né? Que a gente tem preferencialmente a programação do atendimento às pessoas. As demandas de emergências e espontâneas são atendidas sim, mas a gente prefere a programação do atendimento para que a gente possa se organizar direitinho. Então, de fato, aqui a gente só tem a letra B como sendo o nosso gabarito. Voltando aqui para a nossa aula, agora com fones de ouvido. Vamos lá, questão 33. A vigilância sanitária é responsável por proteger a saúde da população por meio de controle e fiscalização de produtos, serviços, ambientes que possam representar riscos sanitários. Atua na prevenção de danos e na promoção de condições seguras de produção, comercialização e consumo. Suas ações são essenciais para garantir qualidade de vida e segurança em saúde pública. Com base nesse contexto, registre V para verdadeiro e F para falso. Beleza, vamos lá. Primeira afirmação. Entre suas atribuições inclui-se a fiscalização de alimentos. Ele já até falou lá, né? Medicamentos, cosméticos, serviços de saúde, visando a segurança sanitária da população. Isso aqui está verdadeiro. Gente, professor, cosméticos também? Sim, cosméticos também, tanto quanto medicamento. Se vocês prestarem aqui atenção no enunciado, ele fala aqui, ó, fiscalização de produtos. Medicação é um produto? Sim. Cosméticos são produtos? Sim. Esses produtos, medicação e cosméticos podem oferecer risco à saúde? Dependendo do caso, sim. Então, é papel da vigilância sanitária fazer a sua fiscalização para ver se está tudo ok. Aliás, a gente acabou de ter um exemplo, apesar de não ser de medicamento ou cosmético, né? Que a vigilância sanitária barrou aí os produtos de limpeza de uma certa marca, que eu não vou falar, que eu não quero ter problemas com eles depois, mas, né? Esse é justamente o papel da vigilância. Serviços de saúde, eu já falei aqui, não sei se foi nessa aula, mas sim, né? Serviço de saúde, inclusive da UBS, a vigilância pode ir lá, bater a porta e ver se está tudo ok. Faz parte do seu papel. Eu estou falando da UBS, mas por exemplo, eles provavelmente vão bater mais na porta de serviços de saúde privados, né? Em clínicas privadas, em laboratórios privados. Certamente eles vão estar lá mais atuante em cima desses postos. Mas pode sim ocorrer em postos de saúde pública, públicos, visando a segurança sanitária da população. Correto, perfeito. Segunda afirmação. A atuação da vigilância sanitária contribui para a promoção e proteção da saúde coletiva, integrando estratégias de prevenção e controle de riscos sanitários. Isso aí, a gente passou a aula toda falando disso, né? Perfeito. Não há nada a que se acrescentar nessa afirmação. Última afirmação. A atuação da vigilância sanitária limita-se, olha a palavrinha mágica,
ao controle de doenças transmissíveis, não abrangendo outros riscos à saúde. Isso aqui está errado, porque essa daqui anularia as anteriores também, né? Mas não, além da vigilância se preocupar com essa questão das doenças transmissíveis, tem vários outros agravos à saúde que ela se preocupa também, como já dito, questão de medicamentos e serviços que possam ter alguma relação com a saúde da população. Então, nós encontramos aqui como verdadeiro, verdadeiro e falso. Tem alguma que se encaixe nesse padrão? A, falso, falso, verdadeiro, não. B, verdadeiro, verdadeiro, falso. Olha, encontramos aqui nosso gabarito, mas vamos continuar lendo as alternativas. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A última não, então não. Falso, a primeira é verdadeiro. Verdadeiro, aqui era falso. Então é isso aí, nós só temos de fato a letra B como sendo o gabarito da questão número 33. Bora, meu povo, mais uma vez aqui, pelejando para ver se eu consigo terminar essa aula ainda hoje. Questão número 34. O financiamento do SUS é planejado no âmbito do orçamento da Seguridade Social, com base na previsão de receitas, em proposta elaborada pelo Ministério da Saúde e alinhada às prioridades da LDO. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além dos recursos públicos, o sistema também pode contar com outras fontes de financiamento, como receitas próprias e adicionais destinadas a sustentar as ações de serviços de saúde. Essas fontes incluem. Eita, essa aqui veio pesada, viu? Mas vamos lá, né? Primeiro, ajuda, contribuições, doações e donativos. Certo? Nada a comentar nessa aqui. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. Isso aqui são fontes do governo, viu? Então, sim, também está certo. E 3, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Olha, pode parecer estranho, mas isso aqui também está certo, viu? A gente não costuma ouvir muito falar sobre essa questão de taxas, multas, emolumentos, né, nada disso relacionado ao SUS. Mas a gente tem que estar lembrado que o SUS tem seus convênios com o setor privado. E aí, nesses convênios é que surgem essas questões de taxas, multas, é, emolumentos, enfim, essa questão de dinheiro mesmo, que a gente não costuma ver diretamente no SUS, mas que sim acontece. Então, aqui todas estão corretas, né? 1, a 2 e a 3. Então aqui, a única que corresponde a 1, 2, falta 3, a letra B, por enquanto é o nosso gabarito, C, faltou a 3 e a D faltou a 1. Então, de fato, aqui apenas a letra B é o nosso gabarito. Próxima questão, questão número 35. A promoção da saúde na perspectiva ampliada adotada pela Organização Mundial de Saúde constitui estratégia que visa fortalecer a autonomia dos indivíduos e das coletividades, ampliando sua capacidade de intervir sobre os determinantes sociais, ambientais e comportamentais e influenciar o processo de saúde-doença. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta. Assinale ou limita-se, palavrinha mágica, já vou colocando aqui como errado, a realização das campanhas educativas pontuais sem articulação com políticas públicas e ações intersetoriais. Lembrando que ele está falando aqui da promoção da saúde. Então, não. A promoção da saúde ela está em basicamente tudo, né? Todos os meios que for possível. B. Refere-se exclusivamente, novamente uma palavrinha mágica, já vai colocando como errado, refere-se exclusivamente à prevenção de doenças transmissíveis, como foco na redução de agravos e específicos. Não, a promoção de saúde refere-se a basicamente todas as doenças.
sejam elas transmissíveis ou não. C. Busca ampliar o controle das pessoas sobre determinantes de sua saúde e qualidade de vida, promovendo condições favoráveis ao bem-estar. Por enquanto é essa, viu? Isso aqui tá bem feitinho. Letra D. Atua somente em ambientes hospitalares. Somente, palavrinha mágica, em ambientes hospitalares, restringindo-se à assistência especializada. Está nos hospitais, sim, mas também está nas UBS, está nas clínicas, enfim, está em todo o SUS a promoção à saúde. Então, não, de fato, aqui na 35, nosso gabarito é a letra C. Próxima questão, questão número 36. A organização do Sistema Único de Saúde, SUS, fundamenta-se em princípios organizativos que orientam a estruturação de serviços e a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos. Considerando esse contexto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ok, vamos lá. Primeira afirmação. Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. Perfeito, é isso aí. Eu acredito que se você viu essa aula até o momento, você deve ter reparado que a gente fala constantemente disso, né? Que os serviços têm que ser planejados conforme as populações, conforme a área geográfica, conforme os níveis socioambientais, enfim, e os níveis de complexidade eles vão crescendo, né? Começa pela atenção básica, né? A atenção primária à saúde, que são as UBS, que é o item mais básico, e vai subindo no nível de complexidade, nível 2, nível 3, e assim vai, né? A regionalização é um processo de articulação entre serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Sim, né? Sim, claro. Ficou um tanto estranho, mas sim, né? Vamos ler aqui só para deixar claro. A regionalização é um processo de articulação entre serviços que já existem. Como assim, professor? Você não tem como articular um serviço se ele não está presente na sua região. Né? Digamos que você queira articular a UBS com a UPA, por exemplo, aqui na minha cidade. Tem como eu fazer isso? Não tem, porque aqui na minha cidade não existe UPA, Unidade de Pronto Atendimento. O que nós temos é o hospital. Nós temos, então, articulação com o hospital, mas não com a UPA, porque ela simplesmente não existe. Visando o comando unificado dos mesmos. Isso aqui me dá a entender que é tipo, todo mundo esteja falando uma mesma linguagem. Não quer dizer que seja, como é que se diz? Seja... Não, é isso. E pode ser também a questão de ter a mesma gestão. Se for isso, sim, a gente tem uma única gestão para esses serviços que são oferecidos. Que, no caso, é a Secretaria de Saúde, né? Última afirmação: descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis do governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Perfeito, é isso aí mesmo. Quando você fala assim, é porque ele não falou exatamente o que ele está descentralizando, né? Mas se é a administração, sim, de fato, a descentralização você tem que pôr a mão na mão também da sociedade para que eles também tenham algum nível de controle sobre o SUS. Senão não há descentralização, né? Fica muito acumulado nas mãos apenas do gestor ou dos gestores. Costuma ocorrer isso quando não há conselhos de saúde na cidade, ou então quando o conselho de saúde ele é muito fraco. Se ele estiver muito, muito alinhado à gestão, o que o prefeito mandar, o conselho de saúde vai simplesmente acatar e acaba que não há descentralização, há apenas não sei nem como explicar, apenas uma corroboração desses setores descentralizados, né? Então não é o ideal. O ideal é que haja de fato uma distribuição dessa administração.
Então aqui todas verdadeiras, né? Verdadeira, verdadeira e verdadeira. Vamos ver o que cabe aqui. Letra A, não. Letra B, sim. Por enquanto é o nosso gabarito. C, não. D, não. É isso aí. Gabarito da questão 36 é a letra B, de bola. Questão número 37. A vigilância epidemiológica tem por finalidade identificar, monitorar e prevenir doenças e agravos transmissíveis, bem como seus fatores de risco, subsidiando a elaboração de estudos, diretrizes e normas que orientem as ações e estratégias no âmbito da vigilância em saúde, competindo-lhe 1. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais relativa às infecções sexualmente transmissíveis, IST, HIV, AIDS, hepatites virais no Estado. Sim, sim, correto. A vigilância epidemiológica pode fazer mais coisas até do que isso, viu? Não é apenas isso. Isso aqui são algumas coisas que ela pode fazer. Mas, por enquanto, está correto. 2. Participar de ações de cooperação técnica intra- e interinstitucional para a vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, hepatites virais e ações de imunização no Estado. Ficou meio truncado aqui essa questão, principalmente nessa parte aqui, intra- e interinstitucional, mas, assim, está correto, viu? Quando ele diz intra, me dá a entender que é algo dentro da própria instituição. E interinstitucional seria entre instituições. Temos que lembrar que a vigilância e a prevenção tem que estar em todos os setores. Então, sim, né? Por enquanto, correto. Terceira afirmação: elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas relacionadas a doenças transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, hepatites virais e ações de imunização no Estado. Também, certinho. Tudo certo, mais uma vez. Né? Então, vamos ver qual cabe aqui. A, não, porque está faltando a 3. B, não, porque está faltando a 1. C, não, porque está faltando a 2. E D é o nosso gabarito da questão número 37. Questão número 38. No âmbito da saúde coletiva, a vigilância em saúde configura-se. Só um minutinho. Configura-se como estratégia estruturante para a organização das ações de promoção, proteção, prevenção de agravos do cuidado, articulando saberes, práticas e dispositivos institucionais voltados à análise da situação de saúde e à intervenção sobre os seus determinantes. Com base nessa concepção, assinala a alternativa correta. Bastante texto essa aqui, hein? Vamos lembrar aqui que ele está falando aqui no âmbito da saúde coletiva, viu? Se atenham a isso. Desenvolve-se de maneira isolada e fragmentada. Saúde coletiva? Não, né? Não tem como. Fragmentada até poderia ser, mas isolada não. Já começa errado por aqui. Sem articulação com os processos de planejamento em saúde e sem integração com a organização e o funcionamento da rede de atenção, o que compromete a coerência e a efetividade das ações desenvolvidas no território. Como disse, não é aqui em várias camadas. B. Atua exclusivamente, palavrinha mágica, já vou marcando aqui como errado, em situações de emergência sanitária, sendo mobilizada apenas diante de eventos de grande impacto epidemiológico. Não, como eu já expliquei várias vezes, a saúde coletiva ela faz parte ali da área de prevenção, né? Então, a prevenção ela ocorre constantemente. Então, a saúde coletiva ela tem que ocorrer constantemente. A educação em saúde coletiva. Então, não. C. Relaciona-se às práticas de atenção, promoção da saúde e prevenção de agravos, orientando o planejamento e organização das ações no território. Olha, por enquanto essa aqui, viu? Tudo perfeito. Letra D.
restringe-se, palavrinha mágica, a notificação compulsória das doenças transmissíveis, constituindo atividade de caráter predominantemente burocrático e informal. Não. Negativo. Assim, tudo que é feito nas esferas do governo são realmente coisas burocráticas. Mesmo aquilo que não parece, né? Por exemplo, a nossa atividade de agente comunitário de saúde é visitar as casas, mas isso gera relatórios e esses relatórios eles são de forma burocráticas, arquivadas e sistematizadas nas esferas para cima, né? O pessoal que trata da organização e da administração é quem faz essa parte burocrática. Já essa questão aqui de informacional, isso aqui tá certo, né? Também. Pô, certo não, né? A questão da saúde coletiva tem essa parte informacional, mas não é só e somente isso, né? Também se pega na massa. Então, aqui na questão 38, de fato, nós temos apenas a letra C como sendo o gabarito da nossa questão. Nossa penúltima questão de hoje, número 39. A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos e diagnóstico, tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. No que se refere à atenção básica, registre V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmação. A atenção básica é desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sanitárias participativas. Ops. E aqui. Participativas, um traçado abaixo da palavra. Organizativas, sob a forma de trabalho em equipe. Verdadeiro, né, gente? Precisa comentar alguma coisa a respeito disso? Acho que não, né? Beleza. Segunda afirmação. A atenção básica constitui o principal ponto de contato dos usuários com o sistema de saúde e organiza o cuidado no SUS. Verdadeiro também. A APS, a atenção primária de saúde, começa geralmente pelas ESFs, né? Equipes de saúde da família. Então, a atenção básica, a atenção primária de saúde é a porta de entrada para o SUS, né? É o que se diz, né? Na verdade, né? Se você geralmente tem a gente como ponta de lança, que vai na casa das pessoas, tem as UBS, em qual tem o atendimento básico, e dali você vai enfiando adentro no SUS, né? Com os atendimentos de maior complexidade, em hospitais especializados. Beleza. Última afirmação. Suas ações são desenvolvidas sem vínculo. Lembrando que a gente está falando da atenção básica, viu? Sem vínculo territorial e independem da população adscrita. Isso aqui está falso. Falso demais. Você tem que sempre pensar, quando você fala em território, nas UBSs, né? Aliás, nas ESFs, né? Nas equipes de saúde da família. Toda equipe tem um território adscrito e uma população adscrita a essas equipes. Professor, o que é adscrito? É simplesmente dizer que aquela população está ligada a um certo posto, né? A uma certa equipe. Por exemplo, no posto que eu trabalho, que é o posto número 1, PSF1, ou ESF1, né? A gente tem uma população que está adscrita ao nosso posto, né? À nossa equipe. Essa população pode ser atendida por outras equipes? Pode, mas não é o ideal. O ideal é que ela seja sempre atendida por a gente enquanto a gente puder. Caso a gente não possa, aí sim a gente vê um jeito que outras equipes tenham como suprir essa carência, né? Mas enquanto a população pode escrita a gente, ela permanece com a gente. O que é que acontece? Às vezes as pessoas se mudam de área, né? As pessoas moram num bairro A, se movem para um bairro B, e nesse bairro B, ali tem outra equipe, né? Outra ESF. Então ela sai da nossa, deixa de ser adscrita a minha equipe e passa a ser adscrita a outra equipe. Ou seja, ser ligado à próxima equipe.
Assinale a alternativa com a sequência correta. A sequência, então, é V, V, F. V, V, F. Aqui, logo de cara, letra A. Por enquanto, é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. B começa com falso, não. Então, C começa com falso, não. Na D diz que tudo é verdadeiro, não. A gente sabe que a última é falsa. Então, o gabarito da questão 39 é a letra A. E, finalmente, nossa última questão, questão número 40. O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública que tem por objetivo reorientar os programas e os projetos governamentais de forma a ampliar a eficiência, a eficácia, a efetividade da ação das políticas de saúde. Brasil 2016. Com relação ao planejamento de gestão de saúde, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmação. Planejar no contexto de saúde é organizar antecipadamente o que será feito. Será feita aqueles, né? Teve um pequeno erro aqui de digitação. Será feito porque e com quais recursos para alcançar objetivos definidos coletivamente. Verdadeiro, verdadeirinho. Aqui não tem nem muito o que comentar, né? Quando você faz organização, você precisa fazer as coisas com antecedência, senão as coisas simplesmente não dão certo. Segunda afirmação, os instrumentos de planejamento servem para orientar o gestor na organização e condição do SUS em seu território, melhorar a saúde da população e qualificar o sistema. Perfeito. Instrumentos de planejamento, professor, o que é isso? Pode ser muita coisa, viu? Mas assim, a gente pode dizer, por exemplo, os mapas que a gente faz da área, né? Os dados epidemiológicos da área, os dados da vigilância sanitária, os dados da vigilância ambiental. Então, tudo isso são instrumentos que podem e devem ser utilizados pelo gestor para planejar as suas ações. Última afirmação. O alinhamento dos instrumentos de planejamento ajuda a usar melhor os recursos, integrar metas e ações, melhorar a qualidade das decisões e analisar resultados de forma organizada. Mais uma vez aqui, ele praticamente repetiu a afirmação anterior, né? Então, sim, correto, corretíssimo. Então aqui nós vamos ter todas as afirmações como verdadeiras. Vamos ver qual é o que se encaixa aqui. Letra A, verdadeiro, falso, falso. Não tem nenhuma falsa. Na B tem a primeira é falsa, então não. Na C, verdade, verdade, verdade. Opa, nosso gabarito. Então, letra D, tudo falso. Então, de fato, só sobrou a questão número 40, a letra C, como sendo o nosso gabarito. E encerrando aqui, finalmente, esta nossa aula. Pois é, meu povo, acabamos finalmente de responder essa prova aqui. Eu expliquei as principais questões que eu achei mais interessante. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e uma boa prova. Nos vemos semana que vem, eu acho, na resolução da prova irmã dessa. Ok? Tchau.